O que vai fazer por nós? Eita! Eita! Você vai ver comigo. Com meu Deus. Olha jovem, derruba aí, derruba aí. Eita! 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 Ele chegou no seu rapaz, eu vou bonito! Você quer lá? Eu não sei. Você me engana. Você vai ver com ele. Esse que confia. Eu vou falar o jeito aqui, ó. Eu vou falar o isso. Não daria, mano. Não daria, velho.